E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Speedrun, na qual nós estamos subindo de rating, seguindo as regras aqui, né, que estão na tela, basicamente subindo de rating utilizando apenas o básico do xadrez, e evitando táticas complexas, sacrifícios, linhas que são extremamente teóricas, ao invés disso provando que se você entender os princípios, você consegue alcançar suas metas de rating. Estamos nos 900 pontos e aqui vamos procurar chegar aos 1000. Para ver quantas partidas a gente cabe nesse episódio da série, vai depender aí da duração das partidas, né? Contra E4 eu tenho jogado E5, então vamos lá. E4, E5, você sabe que o jogo vai ser interessante. Meu bispo em C4, abertura do bispo, eu vou com o cavalo em F6, desenvolver ganhando tempo no peão. E o melhor lance para ele normalmente é D3. Ele acabou jogando aqui um gambito interessante. Na verdade, assim, tá oferecendo a troca, né, do peão de E pelo peão de E. Tem a ideia de cavalo por, e se ele tomar, eu jogo D5 chutando o bispo. Então, vamos capturar o peão. Não acho que tenha qualquer problema para as pretas aqui, né? Vamos simplesmente tomar um peão no centro. O adversário fez o roque, então vamos colocar um peão no centro com tempo no bispo do nosso adversário. Acredito que a nossa posição é simplesmente superior daqui em diante. Beleza, ele jogou bispo cheque. Nessa posição eu posso ganhar tempo no bispo, fortalecendo o meu centro. Tá na regra que eu quero ganhar tempo. Então, tudo certo, né? O meu adversário voltou o bispo ali para casa de D3, ameaçando o cavalo. Nessa posição, né, eu posso simplesmente defender o peão de E, né? Claro que eu quero evitar peões dobrados, mas voltar o cavalo não faz muito sentido se vai cair o peão de E. Então eu vou jogar um lance aqui como o bispo na casa de D6, né? Não vejo problema. E o meu adversário pendurou o cavalo porque ele jogou no pré-move. Então, nessa faixa de rating, você aí que tá tentando alcançar, tipo, os 1000 pontos de rating, você tá vendo, né, o que tá rolando. É só você jogar o básico, entendeu? Ver quando o seu adversário pendura a peça, jogar no centro do tabuleiro, né? Não precisa de muita xirimiguela, vamos dizer assim. Tá, ele jogou dama na casa de E1, né? Ele tá com uma ideia talvez de jogar um F3 pra ganhar o cavalo. Eu vou fazer o roque, tirar o rei do centro do tabuleiro. E beleza, ele tomou o cavalo querendo ganhar um peão de volta. Eu vou tomar o bispo dele e estamos numa posição onde é interessante trocar material. Uma vitória simples aqui é a vitória na qual você simplesmente troca tudo e vence. Então a gente pode tentar forçar algo do gênero, né? Vamos oferecer uma troca de damas, né? A vitória mais preguiçosa possível. Aqui, por exemplo, dama na casa de D4. Vamos só ofertar a troca de damas? Pode ser que ele aceite. Não é o melhor lance da posição, mas é a maneira mais simples e preguiçosa da gente converter. Troca damas, a chance de você pendurar uma peça depois diminui drasticamente. A chance de você cair num checkmate sem dama no tabuleiro diminui muito. Então ganhou uma peça, tenta forçar a troca de peça. Vamos atacar a dama aqui do adversário enquanto a gente desenvolve com o tempo, né? Tá apoiado aqui pela dama. Tudo tranquilo até o momento, sem graves problemas. E se ele quiser manter a dama dele agora, vai ter que ir pra casa de B3, talvez, né? Nossa, foi lá pra casa de A3. Eu acho que faz menos sentido, porque B3, pelo menos, ele ameaça o peão. Aí eu voltaria a dama pra poder, enfim, né? Tentar ofertar uma troca de damas de novo. Tá, nessa posição, vou finalizar o desenvolvimento, talvez tenha melhor, talvez não, mas é o simples, é o básico, então cavalo em D7, trazendo a última peça que falta pro jogo, e vamos lá. Nosso oponente também acontece que ele tá jogando muito rápido, ele não precisa jogar rápido desse tanto. Jogou C3, ameaçando a minha dama, depois ele vai jogar D4, ameaçando o bispo, que na verdade é uma sequência inteligente por parte dele, para evitar que ele, na verdade, consiga jogar o lance D4, eu vou colocar a dama na casa de D3, que é um lance mais incômodo. Né? Esse lance ele é incômodo porque aqui na casa de D3 eu estou impedindo o desenvolvimento dele. Ó, o cavalo não sai, porque todas as casas estão ocupadas, o bispo não sai, porque ele não consegue mexer o peão de D, e o meu adversário ele tá começando a ter problemas aqui na posição, né? Só por falta de controle do tempo. Não, perdão, por falta de controle do centro, né? Do tempo não. Na verdade, o tempo dele tá bem tranquilo. Bispinho 2 aqui ameaçando a torre? Só de sacanagem? Não, e torre na casa de E8 eu não resolvo nada. Vamos voltar aqui pro centro do tabuleiro, né? Bispo na casa de E6, tranquilo. Vou tentar jogar um pouco mais rápido, porque eu vou falando, tentando explicar os lances, e eu não tô muito acostumado a fazer isso. É a primeira vez que eu tô fazendo speedrun assim gravada no canal. Já fiz ao vivo no passado. Mas é difícil de gerenciar o tempo, né? Ele tá ameaçando meu bispo. Será que ele vê que o bispo, na verdade, não está sob ameaça porque está defendido? Ou será que o meu adversário apenas quer liberar a casa para desenvolver o cavalo? Bem, independente do caso, vamos trazer... vamos ganhar um tempinho na dama, né? Vamos jogar B6, ver o que ele vai fazer. Eu ia trazer a torre pro centro, só que isso penduraria o peão de A. Ele não viu que estava defendido e pendurou a dama. Eu esperava por isso, pra ser sincero. Eu tava meio esperando, já tô ficando esperto com essas coisas, né?
Tá certo. Forçando troca de peça, né? Vamos jogar bispo na casa de C4, forçar, cavalo toma, e o meu oponente abandonou. Então a primeira partida aí tá tranquila, você vê, tudo que eu fiz foi desenvolver, controlar o centro, e o meu adversário entregou por conta própria, viu? Tudo que vocês precisam fazer é basicamente isso. O pessoal nessa faixa de rating, eles são muito propensos a entregar material. Você não pendurando, você já tá na frente de 90%. Então, vamos lá. Eu sei que não pendurar é um conselho muito genérico, né? Mas se você deixar tudo defendido, jogar no centro do tabuleiro, você já diminui drasticamente a chance de você fazer alguma pendurada. Vamos lá, agora estamos contra Antônio Monarov. Jogo abortado, vamos para a próxima então. E vamos lá, galera. Temos aqui contra o nosso primeiro adversário de 1000 pontos de rating. Vamos ver como jogam os jogadores de 1000 pontos de rating. Tá, nós temos uma defesa escandinava. Ele joga D5. Quando eu capturo o peão, ele vai ter que expor a dama. E isso nos dá uma leve vantagem. Não é uma vantagem grande, assim, a gente não tá ganhando nem nada, mas é uma leve vantagem. Então, a regra diz que quando você expõe a dama cedo assim, você vai ficar com alguns problemas, porque a sua dama ela pode ser alvo de alguns tempos. Então, vamos tentar ganhar tempo quando possível. Com o cavalo em C3, e dependendo de para onde o adversário volte, né? Se voltasse para 5, eu ia tentar um bispo na casa de D2 pressionando a dama. Como ele simplesmente voltou a dama, eu vou controlar o centro do tabuleiro e vamos jogar simplesmente com controle central. Assim, tem muito problema aqui. A gente joga o D4, tira o cavalo, vamos desenvolver as peças todas para o centro do tabuleiro. Nesse caso, eu vou desenvolver o bispo para a casa de D3. Normalmente se desenvolve o bispo para C4, né? Mas ele vai ficar mirando o muro de pedra. Aqui na casa de D3 faz mais sentido porque ele está mais centralizado e ele mira a casa de H7, onde podem surgir temas de sacrifício em algum momento. Meu oponente jogou o bispo na casa de D6, eu vou simplesmente fazer o roque. E ok, já estamos aqui num ponto onde a gente já desenvolveu peça, né? Já estamos num ponto onde falta apenas o desenvolvimento do bispo. Então, normalmente nessa situação acho que eu jogaria cavalo em E5, eu gosto muito do lance. Cavalo em E5, de maneira geral, é um lance muito atraente nessa posição, porque se ele captura o meu peão na casa de E5, fica tomando um espaço tremendo. Mas eu vou com o bispo na casa de G5, porque é a peça que falta desenvolver, e a gente tem que desenvolver todas as peças, tá? Jogamos bispo em G5, agora que todas as peças estão desenvolvidas, vamos começar a melhorar as nossas peças. E o lance cavalo na casa de E5 já se torna um lance extremamente atraente. Ele não pode agora tomar o cavalo, né? Porque se ele tomar o cavalo, eu tomo pressionando o cavalo do meu oponente que está cravado. Então ele jogou o lance H6, querendo lidar com a cravada. Eu não quero que ele lide com a cravada, então vou voltar para H4, vou dificultar para ele. Se ele quiser jogar G5, vai virar o custo, né, da segurança do rei. Né? Então ele jogou esse lance G5, esse lance é um lance que gera fraquezas de longo prazo, eu já estou muito satisfeito com esse bispo G5, né? O bispo já fez o seu trabalho de maneira estupenda, ele já gerou uma série de fraquezas ao redor do rei do meu adversário. Você vê, eu nem pensei, nem por um segundo, eu vou sacrificar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a gente está jogando o básico, a gente está provando que isso daqui, ó, no longo prazo vai dar problema pro nosso adversário. Ele está desenvolvendo, pressionando o cavalo, vamos desenvolver, trazer a torre para jogar, defendendo ali o cavalo está muito bem centralizado. E depois a gente começa a atacar essas fraquezas, né? Então aqui, ó, de imediato ele joga o lance H5. Esse lance eu já não gosto, ele tá tentando jogar por um golpe, ele tá tentando jogar pro golpe peão na casa de H4, que tem uma ideia muito lógica, muito simples, ele quer pegar o meu bispo e é isso, né? Mas ele não tá sentindo o perigo que ele tá fazendo aqui, eu sinto que a posição das pretas é muito difícil de jogar corretamente. Pode até não ser uma posição perdida, que tenha nada, mas é sim uma posição muito difícil de jogar corretamente. Vamos pelo simples, lógico e óbvio, vamos apenas salvar o bispo com o lance H4, com o objetivo do bispo ter para onde recuar, e com o objetivo de tentar expor o rei do oponente, e ele abandona. Por que ele abandonou? Pera aí. Cara, eu sei que eu tô melhor, né? Tipo, o computador dá 3 pontos de vantagem, mas ele abandonou assim, sem mais nem menos, né? Tipo, que estranho. Que estranho, né? O meu oponente simplesmente abandonou. Eu tinha melhor do que o H4 aqui? Tinha cavalo por D7, aparentemente é melhor. Mas, tá, estranha aqui a posição. Por que será que o meu oponente me abandonou a partida nesse ponto? Tá, tinha outros pontos para abandonar, mas vamos lá, né? Começando mais uma partida de 10 minutos aqui. Dessa vez contra o Félix Haer, nosso oponente aqui com 924 pontos de rating. Naquela também eu não tive que fazer nada, né? Foi só desenvolver, ele abandonou num momento muito estranho. Eu sabia que eu tava melhor, mas eu não imaginei que ele fosse abandonar, né? Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa, mas eu tô tão focado no básico. Vamos lá. Essa daqui provavelmente vai ser abortada também. Então, vamos para a próxima, né? Talvez
mais uma partida com as peças pretas. Vamos lá? Não, temos uma partida de brancas contra o Civilizado 10, provavelmente um jogador brasileiro. Vamos colocar um peão no centro com E4. Vamos ver o que o Civilizado vai jogar. Que defesa nós vamos enfrentar? Mais uma escandinava. Talvez essa seja da variante com dama em A5. Ou seja, uma escandinava moderna com cavalo na casa de F6. Tá, o meu adversário tá me ofertando um gambito. O que eu faço, gato mexicano? Eu, particularmente, conheço esse gambito. Já fiz até vídeo sobre ele. Mas eu não vou aceitar, porque eu não acho que é interessante para você, iniciante, entrar em linhas de gambito que você não conheça. Vamos jogar o básico. Eu vou jogar o lance peão na casa de D4, ocupando o centro. Se ele quiser tomar de dama, ele vai perder tempo com a dama. Se ele quiser tomar de peão, tudo bem, né? Essa posição se transforma agora numa Caro-Kann variante das trocas e eu vou desenvolver minhas peças controlando o centro do tabuleiro. Por que eu optei por bispo em D3? Porque bispo em D3 é um lance de desenvolvimento que melhor restringe o meu adversário. Ele só me entregou um peão, né? Mas, por exemplo, se eu jogo cavalo em F3, ele pode jogar como bispo em G4 ou bispo em F5. Ao jogar bispo em D3, vamos ignorar que ele me entrega um peão aqui, né? Entregou um peão que eu vou aceitar, ele não tem nem bispo F5 nem bispo em G4, então eu tô restringindo bastante o meu adversário. Agora o oponente vai tentar recuperar o material, né? Eu vou desenvolver de maneira simples e tranquila, defendendo. Eu gosto bastante do bispo em F4, eu gosto mais do que do cavalo em F3, justamente pela ideia de eu restringir aqui o bispo G4, né? Eu quero restringir o meu oponente. E ele já tá numa situação meio desconfortável, pra ser sincero. Eu não sei se eu tenho como manter esse peão, se eu não tenho. Eu só tô desenvolvendo, eu só tô controlando o centro. E a vida é simples, né? Daminha 7, tentando forçar a vitória do material. Daminha 2, né? Simplesmente saindo dessas ideias. Então, tranquilo. Ele tem cavalo na casa de D4 aqui? Ele tem, né? Mas não é um lance que incomoda tanto. É um lance que ataca a dama, mas eu não acho que ele faz algo além de atacar a dama. Ou será que faz? Tem alguma coisa que esse lance faz que não atacar a dama? Beleza, ele jogou o avanço do peão. Acho que esse lance não tem problema nenhum, né? Não tá fazendo nada especificamente perigoso. Eu vou desenvolver o cavalo. Tá, agora se ele quiser jogar o bispo G4, ele quase certamente vai jogar. Não vejo problema com isso, eu vou apenas fazer o meu rock, né? Aqui a ideia é desenvolver todas as peças. Eu já tenho 1, 2, 3, 4 peças desenvolvidas, um peão no centro, e eu vou fazer o rock. Se ele quiser pegar o peão, depois do bispo G4, toma o cavalo, né? E toma o peão, ele até pode, mas ele tá correndo no centro, então não é muito interessante para ele fazer esse tipo de coisa, entende? Eu vou fazer o meu rock, e agora se ele quiser ameaçar o peão e tentar capturar o peão de alguma maneira, eu tenho muito mais facilidade em envolver peças na defesa. Tenho torre em 1, né? Eu posso até deixar o peão cair para jogar um torre em 1 mais forte, entende? Esse tipo de ideia. Mas vamos pelo básico, a gente só defende o peão, sem problema nenhum. O meu oponente que vai ter que provar pra gente que ele consegue, sem nenhum tipo de sacrifício esquisito, recuperar o material e provar que valeu a pena esse gambito esquisito aqui que ele escolheu jogar, né? Vamos ver. Ele tá com dificuldade de desenvolver o cavalo. Esse cavalo ele tem dificuldade de sair, né? Ele jogou bispo em F5, ofertando uma troca de bispos, eu vou aceitar porque dobra peões do meu adversário. Então, já que ele tá me permitindo dar a ele fraquezas posicionais, muito obrigado, meu caro, eu vou aceitar o seu peão. E agora eu vou desenvolver a peça que falta, eu vou trazer o cavalo para a casa de D2, e uma vez que tá tudo desenvolvido, meu rei tá seguro, eu tenho um peão no centro, né? Agora sim, eu posso começar a movimentar as minhas peças mais de uma vez para começar a gerar ameaças, gerar debilidades aqui. O que eu quero fazer? Eu quero ameaçar as fraquezas que o meu adversário tem. O que ele tem de fraqueza? Como que eu identifico isso? Fraquezas, por exemplo, são peões isolados, como os 2 peões de F. Fraquezas são peões avançados demais, como o peão de D, que também está isolado, certo? É a base de uma cadeia de peões. Então, qualquer um desses peões, se um avançar, o outro fica mais fraco, entende? Vamos escolher um dos peões como alvo, né? E quando a gente tiver um desses peões como alvo, a gente começa a pressioná-lo. Eu vou jogar o lance dama em D3, que pressiona duas fraquezas ao mesmo tempo, né? Eu tô colocando a minha dama em uma casa, na qual ela ao mesmo tempo pressiona o peão de F5 e o peão da casa de D4. Então, tô pressionando, vamos ver. Se ele encontrar uma maneira milagrosa de defender, eu sigo pressionando. Não encontrou, ele pendurou os dois, se eu quiser. Eu vou tomar o de F5, né? E eu vou também forçar a troca de material. Então, o bispo toma cavalo, que é o defensor do peão, seguido por dama toma peão, e isso também força que material saia do tabuleiro, que é bastante importante, porque quando você tá com material a mais, seja um peão, né? Você quer trocar tudo e levar pro final. Então aqui a gente ganha um peão, vamos começar a trocar peças e levar pro final, né? E a ideia aqui de vitória se torna muito mais simples. O meu adversário, por alguma razão, julgou que ele poderia capturar esse peão. Eu não sei por qual razão ele fez esse julgamento, ao invés de retomar o cavalo,
Mas tudo bem, eu vou tomar o cavalo aqui no centro, né? E agora ele ou retoma o cavalo que eu acabei de tomar, ou o outro cavalo que eu acabei de tomar. Qualquer dos casos, eu tô com uma peça inteirinha a mais. Talvez ele tá na ideia de que se ele vai tomar o peão, né? E ele vai pendurar o cavalo da casa de D2. Vamos lá. Eu tenho aqui um ataque descoberto na dama dele. Então eu posso jogar um lance como cavalo em G6. Ataque descoberto. Maravilha, né? Mas eu nem preciso, sendo sincero. Eu nem preciso jogar nada muito diferente aqui na posição. Eu posso só, tipo, sei lá, voltar o cavalo. Pô, vamos jogar cavalinho F3, não vamos deixar nada pendurado, né? Vamos deixar tudo seguro e vamos catando os peões aqui, né? Não vamos defender de tática nem nada. Vamos só sair catando peão, deixar tudo seguro, tudo defendido e fazer a vitória mais simples que for possível. Que qualquer jogador que tá assistindo conseguiria converter exatamente da mesma forma. Né? Então, beleza. Ele volta o bispo pressionando o meu cavalo. Por mim não tem problema algum. Eu quero trocar também. Eu vou pressionar a fraqueza aqui, vou pressionar o peão. Trazer a torre pressionando aqui, né? Cavalo em G6 continua sendo uma ideia bacana, né? Aqui não, porque ele toma atacando minha dama. De qualquer forma, eu tô com muito material a mais, mas agora vai cair o peão da casa de D4. Ok, o meu adversário pressionou aqui o meu cavalo. Então, vamos tirar o cavalo, né? Com ataque descoberto. É uma tática bem simplesinha, né? Então acho que não tem problema. Cavalo em C6 funciona? Vamos calcular. Vou jogar cavalo em C6, dando um duplo na dama e na torre do meu adversário. Ele joga dama, toma torre lá na casa de E1, né? Joga dama, toma torre, tentando dar checkmate. Não funciona porque a torre tá guardada 2 vezes. Acho que cavalo em C6 é um lance bacana. Será que é? Bem, se não for, se for legal, se não for, joguei. Se não for, né, joguei. Talvez ele consiga se safar de alguma maneira. Acho que não. Não tem nada que ele possa fazer, não. Não é bem aquela tática, uau! Mas funciona bem, né? A posição já estava ganha muito antes disso. Como dizia o Bob Fischer, as táticas, elas, numa posição que é estrategicamente superior, elas são extremamente naturais. Elas são tão naturais quanto um bebê, dizia o Fischer, né? Essa frase é bem legal. Então, é interessante. Meu oponente aqui pendurou a dama, né? Resolveu tomar o cavalo, perdendo a dama, deixando a nossa vitória um pouco mais simples. Então, novamente, lances que ataquem várias coisas ao mesmo tempo são preferíveis. Eu vou jogar dama na casa de C5. Opa, eu pendurei a dama por conta do misclick. Tá. Era pra eu ter jogado dama na casa de C5, né? Atacando tanto a torre quanto o peão. Tivemos aqui a nossa primeira derrota da speedrun, né? Putz, cara, por conta do mouse sleep. Faz parte. Vamos lá. Joga rei F1, vamos tentar alguma coisa, quem sabe? Então, é bom que a gente vê também o que a gente faz quando a gente tá perdendo. Quando a gente tá perdendo, a gente não quer trocar material. Tipo, nessa posição, meu adversário tem uma torre inteirinha a mais, né? Ele tendo uma torre inteira a mais, se eu trocar essa torre por essa torre, esse cavalo por esse bispo, eu simplesmente não tenho chance alguma de ganhar. Agora, enquanto eu tiver esse cavalo, né? Enquanto eu tiver essa torre, o meu oponente pode acabar pendurando alguma coisa, ou ele pode não conseguir pressionar com potência o suficiente, né? Pode ser que alguma coisa aconteça, o meu adversário não consiga me pressionar, e ele acabe pendurando. Por exemplo, aqui agora ele simplesmente pendurou um peão, né? Simples e tranquilo, pendurou um peão. Então, o que eu quero fazer é manter material na posição, porque quanto mais trocas eu fizer, mais fácil fica do meu oponente converter a vitória. Eu quero dificultar para ele, então eu quero manter material no tabuleiro, não quero trocar, e eu quero jogar onde eu tenho mais material do que o meu adversário. Qual que é a minha vantagem aqui na posição? Minha estrutura de peões é mais saudável, então quero mantê-la assim. Quando ele pendurou o peão, eu tomei de torre, eu não tomei de peão, para não dobrar. Né? E vamos ver o que a gente pode fazer. Se a gente conseguir ainda vencer, aí vai ser legal também para demonstrar como que você joga quando você tá atrás. Tomara que eu consiga vencer, independente, né? Fica legal aí a ideia. Se o meu adversário tiver uma conversão limpa, da posição também vai ser legal. Outra coisa que eu vou tentar fazer é jogar um pouco mais rápido, porque minha posição já tá perdida de qualquer forma, né, por conta que eu pendurei a dama ali no mouse sleep, né? Como a minha posição já tá completamente perdida, aqui eu acho que ele quer algo como bispo na casa de C1, talvez seja isso que o meu adversário quer. Não sei se ajuda ele, acho que eu vou jogar para G3 e F4, vamos jogar para tentar manter coisas no tabuleiro. Ele quer trocar o cavalo, aí já é um lance que faz sentido, ele quer trocar o cavalo, e ele quer pressionar o peão da casa de C2. Jogou bem, por exemplo, esse foi um bom lance. Foi um lance interessante por parte do meu adversário. Eu tenho como impedir essa troca? Deixa eu ver. Se eu jogar um lance como cavalo em F3, torre por C2. Deixa eu ver.
Talvez eu tenha que abrir mão do peão de C. Deixa eu ver. Será que eu devo abrir mão do peão de C para para manter material no tabuleiro? É bem possível que sim, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos manter material aqui no tabuleiro. Talvez o lance torre D3 seja um lance interessante. Não sei. Torre D3 parece um lance bacana. Vamos dar a chance do nosso oponente errar, né? Com dar a chance do oponente errar, eu quero dizer, né, jogar lances assim que sejam tranquilos, né? Que vão gerando ameaças de uma forma ou de outra. Mas o meu oponente teve uma ideia bacana. Aí, ó, pendurou, né? Aqui o meu adversário pendurou de volta. Se eu jogar torre e toma bispo, eu ainda vou ter menos material do que o meu oponente na posição. Eu ainda vou para uma posição onde eu tenho menos material do que ele. Então talvez eu queira tomar de cavalo. Mas aí eu perco mais um peão. Dureza, né? Vamos lá, vamos tomar aqui. E vamos para esse final perdido. Mas você vê, mantendo o material no tabuleiro, eu aumento as chances do meu oponente errar. Vamos lá, ele avança o peão, vou jogar o F4, vou pressionar o peão. Aqui a vitória para ele também é muito simples, mas vamos ver o que ele vai poder fazer, o que ele vai tentar fazer. Tá avançando o peão, depois ele vai trazer a torre para segunda. Eu acho que eu preciso avançar esse peão uma casa com o objetivo de ficar fácil do cavalo defendê-lo, né? Então o cavalo ele defende ele facilmente pela casa de C4. Começou a trazer o rei. Aqui é bacana para ele não conseguir ativar muito o rei. Ainda tem chance de eu ganhar, viu? Tem, ele pode pendurar alguma coisa. Não é aquela posição tão idiota assim, né? Aqui, ó, pendurou o peão de D. Né? Acaba de pendurar o peão de D. Não é uma posição tão simples quanto o meu adversário gostaria, porque o cavalo ele é complexo, né? Uma coisa que ele deve fazer é colocar o cavalo, o rei e a torre em casas de cor diferentes. Tá? O meu adversário não... Ele propôs voltar a jogada aqui. Por que será que ele propôs voltar a jogar? Tá, vamos ver o que ele queria jogar. Pelo jeito ele fez um mouse sleep. Não, aí não, né? Quer voltar todas as jogadas? Propôs voltar mais uma vez. Tá, se ele fez rei E6 como mouse sleep, tudo bem. Agora, pô, quer voltar até antes de você pendurar o peão? Aí tá fácil demais, né? Vamos ver como meu oponente vai tentar converter isso daqui. Ó, jogou lance H5, interessante, tá tentando separar os meus peões, né? H3, eu sinto que se ele jogar até uma coisa mais simples, né, como a torre ameaçando o peão ali, ele ficaria numa posição até mais fácil. Vamos ver, vou jogar cavalo cheque aqui como primeiro lance para ver para onde vai o rei. Rei aqui, provavelmente, né? Vamos ver o que ele faz, né? Porque aí, dependendo da situação, o cavalo começa a dar cheque, a vida dele começa a ficar mais complicada. Se eu avançar esse peão aqui agora, né? O cavalo tá controlando essas duas casas. É interessante, ele vai ter que dar uma afastada aqui do peão. Depois eu posso avançar o outro. E eu tenho a chance de eu gerar um peão passado, né? Ó, outra coisa, eu tenho 3, ele tem 2, né? Então aqui eu avanço mais um, depois eu jogo tipo um H4 da vida. Eu tenho 3 peões desse lado do tabuleiro, ele tem 2. Sabendo disso, eu tenho como gerar um peão passado por ali. Isso daqui a gente chama de maioria de peões. O peão de H5 dele agora é uma fraqueza que tá fixa. Você vê? Eu já tô começando a gerar problemas aqui pro meu oponente. Eu vou jogar o lance que ameaça aquele peão. Vamos ver como que o nosso adversário vai lidar com a pressão. E depois eu vou atrás do outro peão dele. Então, tendo tudo seguro por aqui, vamos atrás desse peão. Vamos atacar os dois peões isolados. E é bem possível do nosso oponente não conseguir segurar tudo. Tá, jogou um F6, querendo trocar por ali. Não, vou manter o peão passado. 2 casinhas ali da promoção está o nosso peão passado. Cavalo para H5 é uma ameaça real caso a torre saia dessa casa. Se ele começar a dar cheque de torre, eu vou correr aqui, ó, ameaçando o peão também. Agora que a torre sai, o cavalo para H5 vem com cheque. Você vê como, apesar da posição estar perdida, você sempre consegue gerar problemas aqui para o nosso oponente? Sempre vai gerando problemas? Eu acho que ele tá numa posição muito difícil, na verdade, né? Eu posso simplesmente avançar o peão e ameaçar promover, né? Aí, por exemplo, se eu avanço o peão ameaçando promover, o nosso oponente volta a torre, defendendo a promoção, o cavalo ainda tá ameaçado, né? Aí, sei lá, cavalo toma peão, rei toma o peão que fica desprotegido aqui. Não é uma boa linha, vamos só tomar o peão, mais fácil. Não é uma boa linha, mas de qualquer forma eu tenho aqui 3 peões passados conectados, esse peão parece que tá caindo. Tá.
Vamos dar um duplo aqui. Primeiro. Talvez eu devesse estar levando o rei para o outro lado. Ok, vamos dar um cheque para ver o que ele faz da vida. Se ele vier aqui para frente, eu jogo um H5 para ameaçar um H6 ou um F6, algo do gênero. Ok, H5, né? Tanto o H6 quanto o F6 estão ameaçados e os 3 peões aqui vão avançar. Minha posição, na verdade, é uma maravilha agora. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo para mim. Então vamos lá. H6. Vamos ver? H7. Vamos avançando os peões com cheque para promover. F6, peão promove. Aqui já promoveu um. Ele toma aqui na casa de G6, promove na casa de H8. E dependendo do que o meu adversário faça... Tá, ok, ele voltou para a casa correta, vamos ver. G6 cheque não funciona porque ele toma em H7, né? Eu posso jogar aqui e aqui. Ele tem como parar essa ideia? Ou aqui, cavalo em E5 para jogar tipo cavalo em F7, né? Cavalo em F7 é checkmate. Ele tem alguma maneira de parar esse checkmate? Cavalo em F7, checkmate, vencemos aí. Você viu? Usando princípios básicos, né? Atacando fraquezas, avançando maioria de peão, você ganha até com menos material, né? Era um final de jogo de cavalo contra torre. Com menos material a gente conseguiu converter a vitória depois do desastroso lance, né? Dama em B5 ao invés do dama na casa de C5. Mas é isso aí. Ficamos por aí. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio da nossa Speedrun.